começa o Novembro Azul Novembro e a Azul. importância da prevenção do câncer de próstata. Os cuidados. É um assunto muito sério e também muito delicado, né, de abordar com homens que às vezes ficam meio Receosos. receosos, meio desconfiados, mas a gente tá aqui para falar, a gente trouxe hoje um especialista, que é o urologista, o Paulo Jaworski. A gente já conhece ele de longa data, sabe do profissionalismo dele. Ele explica muito bem, é professor, inclusive, né? Então tem toda uma didática que eu acho que é importante para esse momento, assim, que a gente tem que realmente valorizar essa campanha para disseminar mais informações. E também trouxemos aqui, né, Zico, o grande Júnior. Falei assim, o Júnior, vai ser a Júnior. primeira vez que eu vou falar esse teu nome Mas aqui, olha- ó. João Rubens Rodejan Caralho. Júnior. Às vezes nem eu Mas- conheço que É, né? Quem é, né? Quando chega uma encomenda, fala, o Rubens Rodarjan Júnior. Eu falo, não sei. Não sei Júnior quem sou é. eu. Bem isso mesmo, bem isso. Grande Mais Júnior. conhecido, o Júnior da Casa Brasil, né? Empresário conhecido aqui de Campo Já Largo. há 20 anos. Há 20 anos. Então já é bem tradicional e trouxemos ele hoje aqui porque infelizmente está enfrentando a doença. Infelizmente, mas felizmente, né? Infelizmente, né? Porque Exatamente. quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura é em 90%. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. A estimativa é de que 65 mil novos casos de câncer de próstata nesse ano vão ser diagnosticados. Então, pode ser uma das pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Então, quanto mais recente for esse diagnóstico, maior a chance de cura, né? Maior a quantidade de Exatamente. vida que a gente pode salvar dando o testemunho da Exatamente. gente, né? E como comunicadores, essa é a nossa função e missão também, né, Zico? Exatamente, Então, vamos levar. trazer aqui informação de qualidade com o Dr. Paulo. Bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Obrigado, Zico. Obrigado, doutor Júnior, Paulo. eu queria agradecer a tua presença aqui. Você é um exemplo para todos os homens, né? É difícil você ter um homem que vença as barreiras, os tabus, né, da sociedade. Sim. E expõe a tua trajetória, a tua jornada enfrentando o câncer de próstata, né? E isso é muito importante, que você sirva de exemplo para muitos homens aqui, para que eles entendam que é importante prevenir a doença, né? E quando a gente fala da prevenção, até é importante dizer, quando a gente fala da prevenção do câncer de próstata, eu não estou falando numa prevenção primária, ou seja, como eu faço para não ter o câncer. Isso é muito complicado. Quando a gente fala em prevenção, fala a prevenção da doença avançada, aquela doença sem potencial curativo. E o Júnior venceu essa etapa, porque ele vai contar a história dele, a gente esteve conversando ali, então tem um spoilerzinho já, a história muito até curiosa, bonita e frequente, eu posso te dizer, né? No meu consultório acontece bastante também, de pacientes que, às vezes, de uma maneira ao acaso, posso dizer dessa maneira, você descobriu que teve um câncer e logo, então, tratou de uma maneira curativa e agora está na fase tranquila do segmento, que é a fase sem a presença da doença e só num controle, né? Sim, sim. Então, parabéns pela tua presença aqui, fico muito feliz em te ver aqui. Não, tranquilo, estou à disposição. Agradecer mesmo a tua presença, porque é difícil se expor, mas o Júnior, como um empresário conhecido na cidade, você olha assim, nossa, mas ele teve? Pois é. Ninguém tá livre disso, né? E pode acontecer com qualquer um, infelizmente. A gente abordou aqui também o Outubro Rosa, né? Tantas mulheres também passando por isso. E às vezes o preventivo, aquele exame de rotina, evita tanta dor, tanto problema e até, infelizmente, a morte, né? Então, é importante, e agradecer a tua presença mais uma vez, de você se expor e mostrar para muita gente, não, pode acontecer. Com certeza você não imaginava, né, Não, estar de passando maneira por alguma, isso. algum momento eu tive sintoma, nada. Quando aconteceu, quando apareceu, quando fui diagnosticado. E com que idade, Júnior? Eu hoje estou com 54 anos. Então, ontem fez 4 meses da cirurgia que eu passei. Então, eu conheci essa doença com meu falecido avô, que ele não morreu disso, sabe? Mas foi uma das grandes complicações que ocasionou também o falecimento dele. E tem um histórico na família, acompanhando meu pai no urologista, né? O urologista começou a indagar sobre como é que estavam meus exames, tudo, e eu tinha feito os exames, sempre dava dentro
exame de sangue, PSA, sempre dava normal, entendeu? E chego faz caminhada, ando a cavalo, ando de bicicleta, tenho uma vida ativa, né? Viajo, às vezes fico 8 horas viajando, nunca senti nada, nunca tive problema assim de não fazer xixi, sabe? Porque às vezes a pessoa pode ter problema na hora de urinar, ou ter um jato fraco, ou sofrer com isso, né? Mas eu nunca tive disso. E diante da indagação do médico, ele solicitou, ele falou, ó, pedi uns exames para você, faça esses exames e traga para ver o resultado. Daí eu peguei os resultados dos exames, guardei no porta-luva do carro e pensei comigo, né, minha vida é normal, tá tudo bem dentro do padrão, né? Não tem sintomas, né? Então é uma doença não muito vou me silenciosa. preocupar com isso, né? Não vou me preocupar com isso. E daí minha esposa achou os exames ali no porta-luva e pediu para mim fazer os exames. Falou, ó, faça os exames que é importante, né? E nessa hora a gente vê que a mulher é caprichosa, a mulher leva certinho os exames, tudo, né? E resolvi fazer os exames no outro dia, fiz jejum, coletei os exames de sangue, levei no médico, fui até sozinho, estava tudo tranquilo, né? Me dirigindo, cheguei lá, apresentei os exames, ele suspeitou alguma coisa, daí pediu para fazer o toque, ele fez o toque. No toque ele sentiu um nódulo na próstata. E daí já na conversa ali no consultório, ele comentou comigo, ele falou, olha, Júnior, tem um nódulo, fica na tua opção. Se você quer levar adiante o tratamento ou não levar adiante o tratamento. Só que como eu tenho visto histórico de pessoas que resolveram em não levar adiante o tratamento, e hoje em dia é um sofrimento para ele, para essa pessoa e para a família, né? Às vezes por um preconceito, ou não quis, ou opção da vida da pessoa não fazer o tratamento, né? Daí eu perguntei para o médico se era caso cirúrgico, né? Daí ele falou, ó, vamos analisar, mas presumo que seja. Fiz uma ressonância magnética com contraste, saiu e tudo foi dando certinho, sabe? Os resultados eram para sair dali a 15 dias, os resultados saíam com 5 dias, já estava pronto o resultado. Eu já levava para o médico, sabe? Foi tendo vários sinais, assim, sabe? Que era para mim fazer o quanto antes. E saiu o resultado, levei para o médico, eram 2, não era um, eram 2. Caramba. Gêmeos. E daí o médico falou bem assim, antes da gente operar, vamos ver com quem a gente está lidando, vamos fazer uma biópsia. Daí eu fui, marquei a biópsia, uma transperineal. Peço aqui a ajuda, porque tem alguns nomes, né? E daí eu fiz a biópsia, também mesma coisa. Resultado para dali a 14 dias, saiu com 4, 5 dias, estava pronto o resultado. O médico já foi enviado direto para o médico me chamou com urgência e falou, olha, Júnior, a hora de operar é agora. Então, a gente está falando numa escala de 0 a 10, você está no 5. 5.2 eu não opero mais. Nossa. Daí você vai ter uma vida de uns 4 anos saudável, e daí a gente vai estar junto com você, com internamento, morfina, volta para casa, todo o sofrimento para a família e para você também. Então, qual que é a tua opção nesse momento? Eu não pensei 2 vezes, vamos operar. Não tem como, né? Posso ficar aqui, vamos operar hoje, então. Sim. Eu quero viver, não quero ter uma qualidade má de vida. Como o médico mesmo falou, ó, você operando, você vai ter décadas de vida com qualidade. E você não operando, você vai precisar de muita ajuda e o final não... Sabe, é muito sofrido. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Doutor Paulo, ainda tem pacientes que nessa fase se recusam a fazer a cirurgia? Sim, tem pacientes sim que se recusam por inúmeros motivos, né? Eu posso te dizer que às vezes o maior dos motivos é talvez a incredulidade, até a própria negação da doença é muito importante, isso hoje em dia até na população um pouco mais simples. Não estar sentindo nada e não acreditar que... Exato, e é o que o Júnior falou, ele ressalta que ele não sentia nada e que ele foi lá levar o pai dele e o médico, pelo fato do pai ter tido câncer de próstata e o fator genético é um fator de risco importante. Então, homem cujo pai
ou o avô, ou o irmão teve ou tem câncer de próstata, é um homem de fator de risco e deve ser começado o acompanhamento a partir dos 45 anos. É importante que se diga também que o rastreio do câncer de próstata na população geral começa aos 50 anos. Então, muitas vezes eu recebo muitos homens com 39, 40 anos, eles já chegam no urologista com aquela cara, meu Deus, eu vou ter que vir aqui fazer o toque, enfim, aquele medo do exame do toque. Eu até falo para eles, você ganhou de lambuja há 10 anos porque é aos 50, né? Não precisa, a não ser que tenha um fator de risco. Mas no caso do Júnior, o fato de ele ter tido o fator de risco e o diagnóstico meio ao acaso, às vezes quando você confirma o diagnóstico, o paciente fica naquela incredulidade. Eu não tinha nada, eu não senti nada, eu fiz um exame, como assim que eu tô com câncer? E às vezes ele negligencia, ele mesmo fala que quer uma segunda opinião, até procura uma segunda opinião, mas ele quer uma terceira, uma quarta, até alguém que fale para ele uma coisa que ele quer ouvir. E aí ele tá né? perdendo tempo. E aí, a gente sabe que o câncer Que de é próstata... fundamental ali. O câncer de próstata, ele não é aquele câncer super agressivo, tá? A literatura nos mostra mesmo que ele é insidioso, ele é lento, ele vai devagarinho. É claro que isso numa média. Existem casos de cânceres, tumores mais agressivos. O do Júnior, pelo que ele comentou aqui, um nível 5 de 5, parece ser um tumor agressivo, em que talvez o tempo é muito importante. Mas na grande maioria, é um tumor que você pode fazer um diagnóstico e às vezes o paciente ele pode esperar um pouco para operar. E pasmem, existem modalidades de tratamento hoje de câncer de próstata que são modalidades não cirúrgicas, não intervencionistas, tá? Para dizer dessa maneira, em que você não faz absolutamente nada. Isso é considerado um tratamento. Essa é a boa notícia para os homens que são preconceituosos e têm medo de Mas aumento. depende do caso e do grau que tá esse Exatamente. É uma boa notícia, porém precisa de um especialista habituado na área para que indique a maneira certa de se tratar. Né? E são aqueles casos muito localizados, que nem diferente do Júnior que estava dos dois lados, eram dois, são pequeniníssimos fragmentos com pouca quantidade, de grau muito baixo, que daí você pode até observar por um tempo, e a literatura mostra que até 50%, vários pacientes, eles podem permanecer com aquele tumor por muito tempo paradinho lá, não evoluindo. Enquanto os outros 50% ou 40%, dependendo da literatura, evoluem para tumores um pouquinho mais agressivos e aí sim com indicação de intervenção. Mas sim, tem pacientes que esperam e às vezes independente, sem saber se o tumor é volumoso ou não é volumoso e tudo mais, recorrem às vezes à internet, né? E a terapias Dr. Google. Dr. Google é terrível. Eu acho o Google fantástico, maravilhoso, excepcional. A internet, essa informação liberada, eu acho que é fenomenal. Só que tem tanto ruído e tanta coisa ruim que faz com que os pacientes se iludam e eventualmente estão colocando em risco a própria vida, a própria saúde. E aí, às vezes, a gente ouve de maneiras naturais de tentar tratar e tudo mais, e os pacientes voltam alguns anos depois, e aí com doenças avançadas, comprometendo os rins, comprometendo os ossos, comprometendo, né, o corpo de uma maneira geral, em metástases à distância, e uma doença não mais curativa, uma doença avançada, não curativa, que daí vai chegar naquele cenário que você desenhou, dependente de morfina, dependente de ajuda de pessoas, com fratura de ossos, enfim, aí por diante. Infelizmente ainda tem. Graças a Deus, hoje em dia a gente vê cada vez menos isso. Né? Hoje em dia a população e esse papel que vocês estão fazendo, a Folha de Campo Largo, em abrir esse espaço, e no Novembro Azul dos anos anteriores também abrindo espaços, né? Esse é um papel muito importante de disseminar a informação. Porque quando a gente tem uma população cada vez mais informada sobre os riscos, os benefícios do tratamento, do segmento, do rastreio, a gente tem uma população mais preparada e menos doente, né? Então, esse espaço é muito importante para que a gente possa conscientizar de que um câncer diagnosticado não é um decreto de morte, né? Um câncer diagnosticado é uma batalha que a gente tem que vencer. E quanto mais precoce diagnosticar, menor o tamanho da batalha que a gente precisa lutar, maior a chance de vitória.
Eu uso até uma frase da doutora Maera Pangrasso, né? A gente tem que achar ele antes de ele achar a gente, né? E a prevenção é isso aí. Exatamente. E o que é a próstata? Qual a função da próstata, doutor? Isso é uma coisa que a gente, né, que é leigo no assunto, como diz o Emílio, Vamos começar pelo começo, né? Porque a gente fala às vezes tanto, mas assim, o que é, qual que é a função? A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, né? Ela tem a função de produzir elementos do sêmen que vão ajudar a fertilidade do homem. Entre outros elementos que vão, por exemplo, nutrir os espermatozoides, tem elementos que vão fazer a liquefação do sêmen. O sêmen ele precisa se liquefazer para que os espermatozoides possam nadar, então é bem curioso isso, né? Eu costumo fazer uma analogia até bem simples, mas é para ser fácil de entender, que talvez a próstata esteja para o homem como o útero está para a mulher. Depois que a mulher termina a fase fértil dela, o útero serve para quê, gente? Perde a função. Serve para dar problema, para incomodar. Daí dá um mioma, aí daí tem um escape de sangramento, aí daí tem um negocinho, tem no câncer de colo, de útero, etc. Então ele sempre alberga, é uma preocupação, ele não serve para mais muita coisa, né? Depois da fertilidade. E para o homem também a próstata é assim. É óbvio que a fertilidade masculina ela pode se prolongar ao longo da vida do homem, é um pouquinho diferente da mulher. Mas a partir de uma certa idade em que o homem da nossa sociedade atual às vezes não quer mais ter filho, né? Enfim, tem uma prole completa, às vezes já é vasectomizado, a próstata em si ela perde um pouquinho a função. E ela é uma glândula, né? Então ela produz isso daí, produz alguns elementos que são soltos na corrente sanguínea, entre eles o PSA. Né? Então é importante já citar esse nome aqui para que a gente vai ter que falar do PSA um pouquinho mais à frente. E a próstata ela tem duas preocupações com a homem de idade, né? Então são duas preocupações principais. Uma preocupação é o aumento prostático, o aumento benigno da próstata, né? Quando a próstata aumenta de tamanho de maneira benigna e ela acaba causando nesse homem sintomas urinários. E aí sim a próstata é sintomática, né? O jato é fraco, a frequência miccional é mais alta, todo mundo tem aquele amigo mais velho que às vezes demora mais no banheiro para urinar, que você ouve o amigo do lado, né? Os homens aqui entendem o que eu tô falando, né? Você vai no banheiro do lado, você ouve aquele barulhinho da água, do vaso, é mais fracão, você até tira um sarro do amigo. Tá gotejando, né? Todo homem tem esse amigo. Acontece isso. Exato. E o homem não tem nem noção que já pode estar com câncer. Sabe por quê? Não, na verdade, esse é o aumento benigno. Mas e isso daí também é um outro assunto, mas é interessante. Mas pode ser o câncer ou não? Atualmente não, nesse caso não. E já vou te dizer por quê. Mas nesse caso aqui é interessante dizer que às vezes esse homem ele carrega consigo que urinar mal faz parte da idade. Porque o meu avô urinava mal e o velho urina mal e tudo mais. E isso não existe. Tem que entender que hoje em dia urinar mal é perda de qualidade de vida, né? Mas isso não tem a ver com câncer hoje em dia. O câncer ele é silencioso. Né, Júnior? Bem silencioso. Silencioso, ele não causa sintomas. Então, o homem com câncer, ele tem 0 sintomas, na maior parte das vezes. E é isso, e é por isso que é preciso esse rastreio ativo, que o homem vá no médico a partir dos 50 anos, para que seja feita de maneira ativa a procura para o câncer de próstata, né? Mas essa incontinência urinária, esses problemas, assim, nunca está ligado ao câncer. Tem a ver com o aumento de próstata, mas ela nunca vai estar relacionada com o câncer? Só vai estar relacionada com o câncer quando esse tumor de próstata for grande demais que possa causar sintomas. Mas daí já é uma fase muito tardia. Então isso acontecia antigamente, lá na década de 70, 60, 70, até às vezes 80, os homens ele não sabia se a próstata estava aumentada por ser benigna ou por causa de câncer. Então se misturava. Tanto é que se você jogar no Google, eu fiz esses dias essa pesquisa, sintomas de câncer de próstata, o que tem de site, de local, de má informação falando que o câncer de próstata dá diminuição do jato urinário, dá aumento... Tá errado, gente. Câncer de próstata atualmente, para diagnóstico precoce, porque interessa para a sociedade médica, para a sociedade como um todo, ele não dá sintomas. A gente tem que identificar na fase que ele não dá sintomas. Quem dá sintomas de maneira mais frequente é o aumento benigno da próstata. Então, quando o homem vai no urologista, são essas duas as preocupações. Então, resumindo aqui, o que é a próstata, né? Essa glândula que no homem, a partir dos 50 anos, dos 40, 50 anos, ela começa a ter algumas alterações que só causam transtorno no homem. A primeira é o aumento prostático, que dá alteração miccional, que não é câncer.
E a segunda, sim, a partir dos 50 anos, aumento da incidência dos cânceres de próstata, tumores de próstata malignos, e esses não dão sintomas. Eles são silenciosos, né? Eles causam algumas alterações, mas sintoma mesmo, não tem. Então, Mas em casos bem avançados já, que a pessoa não vai lá fazer consulta, não está investigando, não faz exame, nada. pode Já está dar. num caso bem avançado. Daí, quais seriam os sintomas? São sintomas similares à obstrução prostática, né? A pessoa ela tem dificuldade de ter jato urinário forte, às vezes ela tem dor nos ossos, às vezes ela tem dor na coluna por causa de metástase na coluna, às vezes essa pessoa apresenta fratura da coluna, por exemplo, já. Eu operei um paciente que ele teve uma lesão de húmero, de braço, de osso do braço. Né, ele teve uma fratura do osso do braço por um movimento banal que ele teve lá, um senhor de idade. E aí foi investigar, ele tinha uma fraqueza naquele osso por metástase de câncer de próstata. Meu Deus. Nossa, Doido não tem Muito incomum. relação nenhuma e... Você veja só. Então, é esse diagnóstico que a gente não quer. A gente não quer que o câncer de próstata dê sintomas. Quando ele começa a dar sintomas, é tarde demais. A gente perdeu a guerra. Perdeu a guerra mesmo. Que, graças a Deus, não foi o seu caso, né? Graças foi a bem, Deus. bem na hora. E aí você, então, fez a cirurgia? Eu passei pela cirurgia, chegou o dia, fiz a cirurgia, fiquei um período no hospital, é rápido a recuperação. Acho que é em torno de 3 a 4 dias, né, doutor? 2, 3 dias. De 1 a 3 dias, 4 dias. Daí saí do hospital com a sonda, fiquei por 14, 15 dias com a sonda, voltei no consultório para retirada da sonda e daí teve a biópsia do material retirado, né? E daí saiu o resultado que se tratava de um cribiformes carcinoma, né? É esse o nome? Sim, é um tipo de tumor mais agressivo, né? Ele é um tumor com características cribiformes. Essa é uma característica histológica. Lá no microscópio, o patologista vê essa característica celular e isso é uma característica de alto risco, né? Então, um tumor de alto risco. E daí agora eu já tô, eu sempre brinco que a criança quando larga das fraldas já começa a fazer arte e aprontar, né? Então eu acho que depois que eu tirei a sonda, eu fiquei usando fralda por mais uma semana, 8 dias. E daí já conseguia sentir vontade de fazer xixi, conseguia Tem que reaprender ter mesmo. continência, né? Porque o meu medo era isso, de você amarrar um tênis e escapar, ou se abaixar e escapar, ou tá até em algum lugar, assim, fica uma situação chata, né? Sim. Mas E existe esse risco mesmo, doutor? Isso é importante que o Júnior falou. Sim, ele existe. Historicamente, a cirurgia da próstata ela é reconhecida e temida pelos homens por principalmente 2 complicações. Na primeira é, sem dúvida nenhuma, a disfunção erétil, né? E a segunda é a incontinência. Eu, pessoalmente, acho que, para o homem, a incontinência é muito pior do que a disfunção erétil, porque a incontinência, gente, ela dá na fila do banco, no restaurante, na festa do neto, na hora de jogar uma bola com o Situações filho, constrangedoras. que está todo mundo envolvido. E a disfunção erétil, ela é impactante, não é um pouco impactante, mas ela dá lá na intimidade, enfim, né? E a disfunção, a incontinência miccional, ela pode dar até na intimidade. Na hora que o homem está tentando ter uma relação, faz uma força com a barriga ali, ele perde urina na hora da relação. Então, eu acho que a incontinência, ela tem um peso maior, né? No meu ponto de vista. E, então, antigamente, as técnicas abertas de cirurgia mais antigas, a visualização das estruturas era muito pior, mais difícil, enfim, né? E com o advento da cirurgia minimamente invasiva, que foi o que o Júnior fez, ele fez uma das modalidades, que é um pouquinho mais antiga, que é a laparoscopia, né? A prostatectomia laparoscópica, assim, não tem como discutir que a gente consegue ver melhor as estruturas, que a gente consegue ter um controle melhor da dissecção muscular, do esfíncter urinário, que a gente consegue ter um melhor comprimento de uretra, que a gente sabe que faz diferença na continência, que a gente consegue, em casos indicados, fazer uma preservação nervosa que
que não comprometa tanto a ereção. E às vezes, quanto mais precoce, de novo, também quanto mais precoce o diagnóstico, menor talvez a agressividade tumoral e é maior a chance da gente poder fazer uma cirurgia mais preservadora, né? Então, se eu tenho um tumor bem localizadinho, pequenininho, lá dentro da próstata, de um grau mais baixo, eu posso ser mais, entre aspas, agressivo na preservação, né? Sabendo que eu vou ter um resultado oncológico de retirada de tumor legal e eu não vou comprometer a ereção. Às vezes, quando o tumor é um pouquinho mais avançado, a gente tem que sair um pouquinho mais longe da próstata e ir um pouquinho mais perto do nervo. Às vezes pode ter um comprometimento mais leve, mais que a cirurgia laparoscópica. E hoje, com a cirurgia robótica, a gente consegue ver melhor, identificar melhor esses planos e fazer cirurgias talvez até mais individualizadas para cada caso, para que os resultados funcionais também sejam otimizados. Né? Existem 3 objetivos numa cirurgia de próstata, de câncer, né? Primeiro e único, e mais importante talvez, é a retirada do tumor, né? Eu preciso tirar o tumor. Eu estou indo para a próstata para tirar o tumor. E o segundo e terceiro é preservar uma boa continência, de preferência precoce, né? E preservar uma força erétil satisfatória, né? Para o paciente, para que ele possa manter a vida sexual que ele tinha antes, pelo menos. Então, são os objetivos do câncer, né? Da cirurgia do câncer. Hoje, da continência, que você perguntou em específico, a gente trata sobre incontinência precoce e incontinência tardia, né? Com o advento da robótica, na verdade, a gente consegue dissecar com um pouquinho mais de cuidado. A robótica é uma cirurgia que dá uma visão em 3D, é uma visão imersiva, né? Uma visão, os movimentos são mais delicados, com as pinças são articuladas. Que é essa pinça que você trouxe aqui. Trouxe para demonstrar aqui. Eu quero até, não sei se vai dar para ver na câmera lá, mas essas aqui eu tenho no consultório, eu mostro para os pacientes, tá? São pinças robóticas, elas paradas assim, elas lembram pinças laparoscópicas, tá? Elas são pinças que são retas aqui, né? Elas são retas, e uma pinça laparoscópica, ela seria... Você ajuda se eu fazer assim? Ela seria reta assim, né? Então, se eu fosse pegar uma estrutura aqui da mesa, eu teria que pegar ela reta. Se a estrutura tivesse assim, eu teria que talvez girar minha pinça ou girar a estrutura para eu conseguir acessar atrás dessa estrutura. Com a robótica, eu tenho essa articulação da pinça que eu posso fazer, né, o movimento que eu quiser aqui com a ponta da pinça robótica, isso controlado pela minha mão lá, né? Então, eu estou com a minha mão lá sentado, por exemplo, aqui do lado, num console, como se fosse com um óculos encostado num aparelho, que eu vejo em 3D, e o paciente está sendo operado a uma distância de uns 4, 5 metros. Tem os braços robóticos estão no paciente, tem um auxiliar, obviamente, auxiliando ali, para caso alguma coisa não aconteça de maneira correta, ele auxilia, mas isso é muitíssimo raro. E essa pinça, assim, ela pode acessar atrás da estrutura, e aí sem forçar muito essa estrutura, sem causar estresse aos tecidos. Isso, então, fazendo uma preservação tecidual muito importante e com a visão 3D vendo melhor as coisas. É uma extensão mesmo na tua mão, assim, né? Super precisa, assim. Quase Olha, como se você fosse lá com o dedo mexer. Praticamente isso. Eu posso te dizer que o movimento que a gente faz com os braços na cirurgia robótica, a pinça ela reproduz praticamente 100%, inclusive com um movimento mais refinado, sem tremor, com mais delicadeza. E é como se eu estivesse dentro do paciente operando com a minha própria mão pequenininha lá e dissecando do jeito que eu quisesse. Então, os estudos mais antigos, eles não mostravam um grande benefício da robótica, porque eles mesclavam as técnicas minimamente invasivas, a laparoscopia junto e tudo mais, mas tem estudos mais novos mostrando que há um benefício, por exemplo, de alta mais precoce para os pacientes. Então, normalmente os pacientes ficam no máximo um dia e meio ou 2, né, internados, menos sangramento. Então, existe com menos sangramento uma melhor visualização do campo cirúrgico também, e alguns resultados preliminares também com melhores efeitos funcionais nos pacientes, né, melhores resultados funcionais. Então, para o cirurgião que está em formação, por exemplo, é uma cirurgia que ele pode ver, aprender olhando a cirurgia em 3D, então ele entende melhor porque ele vê melhor. Então, querendo ou não, eu pessoalmente que trabalho com docência, eu sou professor lá da faculdade Mackenzie,
coordeno a preceptoria da residência do Hospital Evangélico Mackenzie. Eu acho que é uma metodologia, a robótica também, que vai formar melhores cirurgiões. Porque eles estão vendo melhor, eles estão operando com mais facilidade, né? E possivelmente eles vão ter resultados melhores também. Então, vem uma geração nova de cirurgiões que vão ter a robótica como padrão para eles, né? Porque já é o padrão mesmo, né? Ela já está sedimentada. Em Curitiba, a gente teve a primeira plataforma robótica em 2017 ou 2016 instalada, foi no Hospital Erasto Gettner, e hoje a gente conta aí com, acho que 4 ou 5 plataformas, são 4 plataformas instaladas em Curitiba. Tá? Então, já é uma realidade bastante acessível para todos. Deixa eu aproveitar, quando a gente fala na... Bastante acessível em termos, porque os planos de saúde ainda não cobrem os custos das pinças robóticas e a plataforma, então existe um preço que se paga para ter acesso à robótica. Que é algo novo ainda também, né? Sim, existem, claro, projetos tramitando aí para que ela seja entre no rol de procedimentos liberados pela ANS. Tem que se pagar uma sobretaxa para fazer a cirurgia robótica. Até porque o benefício é indiscutível, né? Isso, é uma tecnologia muito nova, ela é importada, ela tem um custo bem alto de importação. Quando eu falo da acessibilidade, é que ela está, não é uma coisa que você precisa viajar para São Paulo para fazer. Você pode ir ali a Curitiba aqui do lado, e você pode escolher 4 hospitais para fazer. Então, não é uma coisa única, exclusiva de um centro, enfim, né? É uma coisa acessível nesse sentido. Existe talvez a barreira financeira, do ônus financeiro, que é individual de cada um. E até eu falo com os pacientes, às vezes, que têm tumores mais brandos, que às vezes eles podem fazer um acompanhamento e, eventualmente, se eles quiserem, por exemplo, da mesma maneira que você guarda um dinheiro para investir num carro, que você guarda um dinheiro para investir numa viagem, você guarda um dinheiro para investir na sua saúde, numa cirurgia dessa, ele guarda um tantinho do dinheiro dele lá para investir na robótica, que eu acho que ele vai ter uma cirurgia mais caprichada no sentido do resultado, né? Que a gente vê isso daí, né, no dia a dia. Vamos aproveitar e falando entra justamente no que a gente estava falando, né? Esses são aspectos que, às vezes, muitos médicos têm pudor de falar, né? Sim. A Dani me conhece, eu gosto de falar bem preto no branco. Eu tenho, assim, meus pacientes, eu agradeço, assim, a Deus e eu fico muito honrado pelas avaliações que eles me dão nas redes sociais e tudo. Porque eu converso bem francamente com os pacientes, né? Então, a minha reputação foi construída talvez pela minha franqueza, né? E a gente precisa, quando a gente fala de saúde, tecnologia em saúde, falar de custos também, né? Então, eu francamente falo para os pacientes dos custos e tudo mais. Infelizmente, no Brasil, a gente tem isso, os planos às vezes não cobrem todos os procedimentos. E a gente tem que conversar porque acho que isso também é cuidado de saúde, né? Então, pensar no paciente, quem que pode, quem que não pode, oferecer isso ou aquela opção, né? E acho que, acima de tudo, mostrar para o paciente as melhores evidências das melhores coisas e de uma maneira compartilhada entender o que é melhor para cada um. Aproveitamos para falar do nosso parceiro, apoiador do nosso podcast, que é a Demicon. Eles têm consórcios de serviços que podem ser utilizados em saúde. Olha aí, então, quando a gente fala em planejamento... Olha, que interessante. Interessante. Então, você pode utilizar em saúde, em viagem. São vários, não é só imóvel, não é só carro. Então, a gente tem que valorizar essa parceria aí com a Demicon Campo Largo, que, assim, ninguém espera ter que fazer uma cirurgia, né? E a Demicon entra exatamente nisso, nesse planejamento, nessa tranquilidade pro futuro, em pensar em ter mais, tendo tranquilidade, você tem mais qualidade de vida também. Porque você sabe que a hora que acontece, infelizmente, uma situação dessa, tem gente que não está preparado financeiramente para isso. Aí é um baque ainda maior. Além de enfrentar uma doença, tem um baque ainda maior. Até dá para utilizar o consórcio da Demicon para fertilização in vitro, por exemplo. Que é algo também muito caro para ser tratado. E muitos sonhos, né, das famílias em ter filhos e que, às vezes, a pessoa não tem condição mesmo de pagar. E hoje, congelamento dos óvulos. Então, hoje existe consórcio para ajudar, para vir a beneficiar. Então, a Demicon Campo Largo tem uma equipe especializada para ajudar nesse planejamento de vida. É fundamental, né? Orientar. Então, são vários
vários pontos e uma grande parceira aí que está vindo ajudar a nível Brasil. Aí já são milhares de consórcios sendo feitos, 40 bilhões em ativos comercializados já. Então, tem credibilidade no mercado. Sim. E agradecer. E quando eu estava falando de cursos também, a Uninter, ela é referência no ensino 100% à distância. E ela tem curso de enfermagem, de biomedicina, fisioterapia, nutrição, medicina veterinária também, farmácia. Então, tem cursos que eles têm na modalidade semipresencial. Você pode ir 2 vezes na semana ou uma vez em período integral. Então, a Uninter Campo Largo também preocupada aí com a saúde e formar bons profissionais. Uninter.com. Essa musiquinha tem que ter, né? Tem que ter, né? Mas, o Júnior, me diz uma coisa. Você foi acompanhar seu pai, né? A história foi acompanhar seu pai. E daí o médico falou que a sua saúde como está. Daí ele resolveu fazer novamente o toque. Você tinha programado o toque para um outro período? Tinha. E daí Tinha você programado pra fez esse com ano. antecedência. Esse ano, acho que em maio. Mas daí você fez... Qual o exame que você fez? Uma ecografia, Eu fiz cintilografia? uma Ressonância. magnética com contraste, Tá. onde apareceu 2. E isso, doutor, é interessante por praxe sempre pedir? Ou não, só no toque? Tipo, não, vamos fazer o toque, mas não tem nada, mas vamos fazer essa ressonância. Olha, É o caminho? sim, esse é o caminho mais correto na atualidade, validado pela literatura internacional. A ressonância nuclear magnética é uma ferramenta cara, tá? Ela não é barata, ela não deve ser usada como screening, como rastreio inicial. Então, rastreio inicial do câncer de próstata é o que o Júnior fez, são exames de laboratório, entre eles o PSA, e esse exame do PSA que é específico da próstata, pessoal, é importante, PSA não é um marcador de tumor, não é um específico para tumor de próstata, ele pode estar alterado em vários cenários, mas quando você não tem nada mais que sugira alteração no PSA, e esse PSA está aumentado, num homem a partir dos 50 anos, por exemplo, com histórico familiar positivo, tem que levantar uma bandeira amarela, uma luz amarela na cabeça do médico de que alguma coisa está errada. Então, isso daí sim. E o exame da próstata? O exame da próstata, ele ainda é muito importante. Existe uma estatística recente que corrobora com estatísticas mais antigas, estatísticas da literatura, de estudos científicos, que até 20% dos pacientes têm um PSA normal em um toque alterado. E isso, já o toque alterado, com o urologista experiente, acostumado, faz com que se levante a hipótese de um câncer de próstata. Então, o PSA pode estar no nível normal e, por exemplo, se você vai num médico generalista, alguma coisa que só faz o PSA, de repente ele, então, o seu PSA está normal. E o paciente vai com aquela falsa impressão de que está tudo bem, mas não faz o toque. Até um quinto das vezes, a chance de ter câncer é importante nesses casos. Então, uma quantidade alta? A gente fala 20%, mas é só 20%. Tá? Se eu falo para você, Júnior, que você ganhou na Mega Sena, mas você vai ganhar só 20% da Mega, você vai ficar bem feliz, né? Sim. 20% é uma fatia bem grande, né? Se você vai sair na rua e você tem 20% de chance de bater o carro, você fica melhor eu não sair hoje, né? 20% é alto, né? Então, 20% é bastante, gente, tá? Então, não dá para negligenciar o toque. E a ressonância, onde é que ela entra? Ela entra quando a gente já tem uma suspeita. Eu tenho essa suspeita, o meu PSA está elevado, o meu paciente tem um toque alterado e eu quero confirmar para saber se existe alguma lesão que seja sugestiva de câncer, de verdade. Eu vou lá e peço a ressonância. Se eu pedir ressonância para toda a população acima de 50 anos, todos os homens, a gente quebra a Unimed, quebra a Sul América, quebra a CACI, quebra o SUS, quebra todo mundo, porque o exame é caro, é difícil de interpretar, usa o contraste. E ele não substitui o toque. Nunca vai substituir. Né? Porque existem coisas que no toque você vai sentir que na ressonância também não apresenta. Na verdade, não. A ressonância até vai ver, mas ele não substitui o toque no sentido de o toque ser um exame com um custo-benefício muito mais alto, então a importância de rastreio é muito alta. Porque rastreio, quando a gente fala de rastreio, eu não estou falando do exame mais específico para ver aquela doença específica X. Eu estou falando de uma maneira barata, fácil acesso, reprodutível,
que eu possa identificar um risco para uma doença muito presente. Mais do que isso, que eu possa prevenir morte por aquela doença. Né? Então, é para isso que a gente faz rastreio. Então, eu não estou fazendo um rastreio para fazer um diagnóstico preciso. Eu estou fazendo um rastreio para saber se você tem chance ou não tem de ter aquela doença. Aí, se você tem aquela doença, a ressonância vem para, vamos confirmar se a chance é alta. E outra, a ressonância ajuda a gente a planejar a cirurgia, porque ela vai dar informações da morfologia prostática, se aquela próstata é bojuda assim, se ela é esticada assim, se ela está protrusa para dentro da bexiga, se ela não está, se a bexiga já é de esforço, se não está, se os nervos já têm algum acometimento ou se não tem, a gente pode ter essa informação, se a vesícula seminal já tem algum acometimento ou não tem, que a vesícula seminal sai junto, então quando a gente tira a próstata, isso é um pedacinho do ducto deferente, que é o ducto que vem lá do testículo, transportando os espermatozoides, e sai a vesícula seminal porque ela está intrinsecamente conectada, tecidualmente conectada com a próstata. Então ela tem que sair. E é para a vesícula seminal, quando o câncer está agressivo, ela espalha para lá. Então a ressonância pode dar um sinal, olha, já está invadindo a vesícula seminal, já está saindo para fora da próstata. Então essa informação é importante, não só para a gente também fazer um diagnóstico por biópsia, né, que é o passo seguinte, mas para planejar uma cirurgia, tentar entender qual vai ser a chance de uma preservação ou de uma ressecção completa e assim por diante. E quando que o diagnóstico ele é precoce? Quando dá para pensar em tempo, assim, para a gente ter uma ideia? Eu acho que o diagnóstico precoce é naquele paciente que você tem chance curativa. Quando eu falo... Mas geralmente, assim, aquele que vai fazer consulta anual, ele fez, digamos, esse mês, no mês que vem começou ali a ter uma mudança, até o próximo ano, ainda é considerado precoce? Sim, então, que bom que você tocou nesse assunto, porque às vezes alguns pacientes a gente vai lá, faz o rastreio, daí eu falo para ele, olha, Júnior, por exemplo, volta ano que vem, pra gente fazer um novo segmento. 1 ano, doutor? Meu Deus, posso voltar daqui a 3 meses? Eu tô inseguro. Não, você não tem nada. Então, quando o paciente não tem nada e a gente quer fazer só um diagnóstico no rastreio, é como uma mulher com Papa Nicolau. Né? Então, a mulher vai no ginecologista, ela faz o preventivo, né? Uma vez ao ano. Né? Uma vez ao ano. Então, próstata é uma vez ao ano também. Tá? Por quê? A próstata, eu já até disse no começo, ela tem uma evolução lenta. Tá? É claro que existem exceções, mas de uma maneira geral, o tumor de próstata evolui lentamente. E a gente, às vezes, consegue ter esse tempo, tem essa gordurinha para queimar de tempo, até mesmo quando a gente faz um diagnóstico. Por exemplo, o Júnior me falou ali que do diagnóstico dele à execução da cirurgia, 2 meses, né, Júnior? Isso, foi 2 meses de... Até porque a biópsia, ela é bem agressiva, né? Isso. Fica por um período ainda, você sentindo bastante, né? É isso. É importante, eu já vou comentar até um pouquinho. Todo caso de biópsia tem que chegar nesse ponto, assim, de tem que usar a fralda, tem que ter todo esse cuidado. Então, daí, só para complementar, então, 2 meses, né? Eu, por exemplo, se o paciente tivesse um tumor de... Deixa eu pensar aqui. São tumores que eu não opero. Na urologia, a gente não opera, por exemplo, pâncreas, né? Um tumor cerebral. Não dá para esperar 2 meses um tumor de pâncreas. Né? Às vezes é a diferença entre você curar e não curar. Bexiga, por exemplo, né? A gente sabe que 3 meses para tumor de bexiga faz uma diferença completa. Né? Então, próstata não. Próstata às vezes pode esperar 3 meses, 4. Com a pandemia, existem trabalhos que mostram que a pandemia tardou o tratamento de alguns pacientes e eles não se impactaram de maneira negativa para câncer de próstata. Então, é um tumor que ainda bem que dá para... Não é que nem eu falo com os pacientes, de uma maneira de brincar, de dar uma descontraída, não é aquela sangria desatada. Num diagnóstico de câncer, não precisa uma sangria desatada. Não, dá para a gente fazer um planejamento e operar. Em relação à continência, né, o uso da fralda, isso, dependendo da técnica, pode acontecer a necessidade de uso de fralda mesmo. A gente vê alguns pacientes porque eles usaram sonda por alguns dias, de 7 a 15 dias, porque a gente manipulou, teve que conectar a bexiga no canal urinário de novo.
Então, às vezes a musculatura fica meio magoada de tanta gente mexer nela ali. Alguns pacientes têm escapes urinários e dependendo do tipo da cirurgia, da preservação da uretra, da preservação do músculo, alguns pacientes têm mais ou menos. O uso da fralda às vezes já vem num normal do urologista falar para o paciente, porque daí você não cria aquela expectativa do paciente sair sem perda urinária. A gente fala, olha, pode ter perda. E alguns trazem fralda, alguns trazem um tampão, como se fosse um tampão simples, uma fralda simples, não aquela fraldão de elástico, sabe? Um forro, talvez, assim, né? E o que a gente tem percebido é que pacientes jovens têm uma recuperação na continência mais rápida e eu francamente tenho visto que talvez até a própria continência precoce acontece mais na cirurgia robótica também, pelo fato de a gente conseguir preservar mais uretra e preservar mais o músculo. Mais preciso, né? Mas não é tirada toda a próstata? É tirada a próstata inteira. Ah, Toda a próstata. Então, a próstata é uma glândula, ela tem o formato, por exemplo, de uma noz, assim, do tamanho de uma noz mesmo, né? Às vezes um pouquinho maior, e ela está conectada aqui no canal da urina, né? Então, o canal da urina está saindo aqui e aqui em cima está a bexiga. Então, tem que cortar bem rente a bexiga, tem que cortar bem rente esse canal da urina e tem que lembrar aqui, eu vou pedir para você fazer essa imagem aqui para mim. Assim, ó. Então, tá. Isso, mas para a câmera lá, para o pessoal ver. Vamos fazer a isso. O doutor vai aqui perto dele. Aqui, o músculo que faz a continência, ele tá aqui, ele faz a continência aqui, mas ele tá envolvendo a ponta da próstata junto. Então, se você vem querer cortar a próstata e você corta o músculo junto, aí você perde músculo. Então, aqui a gente tem que levar o músculo para baixo e daí cortar ele bem rente aqui, ó. Bem rente e deixar... Exato, daí tira lá. Aí fica uma bexigona aqui em cima, a próstata saiu, daí eu tenho que jogar essa bexiga aqui de novo. E o músculo tá todo preservado aqui. Então, a escolha do profissional, ela é fundamental também, né? É uma cirurgia, eu brinco com os meus alunos, quando eu mostro a anatomia para eles da próstata, eu falo que a próstata é um órgão que Deus fez pra gente não mexer, né? Porque passa os nervos cavernosos do pênis, o músculo da continência, o reto, onde passam as fezes, está logo ali abaixo, assim, milímetros. Qualquer milímetro pro lado ali, você invade uma área... Você inviabiliza uma preservação funcional. Então, é uma cirurgia que... E é por isso que a robótica, e isso é consenso entre os cirurgiões, até na literatura, que se tem uma cirurgia que a robótica traz benefício, a prostatectomia radical, a cirurgia para câncer de próstata, ela é essa cirurgia. Porque essa dissecção a gente vai criando esses planos dissecando e a gente vai conseguindo essa dissecção mais delicada. Então, sim, é uma cirurgia bem meticulosa, bem delicada mesmo, em que existem vários aspectos anatômicos que a gente tem que obedecer, preservar e acima de tudo, pensar que a gente tem que tirar a próstata inteira com o tumor inteiro. Porque o objetivo principal nessa cirurgia é tirar o tumor por inteiro. Né? Mas a gente não pode só pensar nisso. Nossa. Eu, como urologista, se vai num médico que, vou tirar o tumor, até o cara tira o tumor. Aí tira músculo junto, tira um pedaço da bexiga junto, Nossa. tira... E daí o cara o paciente vem pra gente, pro urologista, com incontinência, aí tem que colocar um esfíncter artificial, às vezes. Nossa, daí complica tudo. Então, é bem complicado, né? Você atendeu por muitos anos aqui em Campo Largo e hoje você é diretor científico do Uroville. Isso, exatamente. E como que funciona o Uroville? Ele tem quase 10 médicos que fazem parte do corpo ali, mas são todos urologistas, cada um tem uma função específica, como que é? Dani, então, a vida foi me levando de volta para atuar mais em Curitiba mesmo, né? E eu me encontrei com outros 2 urologistas que a gente tinha esse pensamento... assim que eu tinha também, que é um propósito mesmo de tentar fazer uma urologia um pouco diferente do que tinha em Curitiba, que cada um atuava por si, se juntavam lá só para um auxiliar o outro e ninguém pensava de uma maneira muito conjunta mesmo, né? E daí a gente, então, para você ter uma ideia, o Uroville, ele nasceu no papel primeiro, a gente planejou a clínica, não é uma clínica que a gente abriu com o intuito de alugar consultório para um monte de gente trabalhar lá, fazer um coworking médico, que muitas clínicas são assim. A gente é um grupo de urologistas, né? Então, nós gostamos de falar dessa maneira. E a gente atua em várias frentes. Então,
A frente de câncer sou eu que atuo, a frente de hiperplasia prostática é mais o Dr. Rui Mário, a frente de urologia reconstrutiva é mais o Dr. Murilo, são os meus 2 sócios. A frente de uroginecologia, a doutora Camila, a frente de cálculos complexos, o Dr. Matias. A gente é a única clínica de Curitiba e região, talvez do Paraná, não sei, que tem um urologista pediátrico na clínica. Então, a gente acha que não tem muito caso de urologia pediátrica, mas tem bastante Seriam criança que casos? para fimose, para sim. alterações do canal urinário, para alterações renais, para neném e criancinha que urina muito à noite na cama, entre outros, né? Então, os pais e mães de crianças que têm esses probleminhas, às vezes a gente não sabe, porque eles não contam, não vão ficar falando, né, dessa intimidade. Mas tem bastante, é bem frequente, às vezes carecem de um urologista pediátrico, que é um cirurgião pediátrico, né, especializado em urologia, e lá nós temos. Lá a gente tem também uma nutricionista, que eu acho que entra muito na questão até da prevenção do câncer de próstata, no peso. Então a gente sabe que sobrepeso e obesidade é um fator de risco já. A gente sabe que o consumo de embutidos, de ultra industrializados é fator de risco para câncer de uma maneira geral. Saiu uma estatística recente que mostra que o Paraná tem uma porcentagem muito grande de obesos, né? Então a gente precisa tratar, essa é uma doença, né? Então lá a gente tem esse cuidado global. Lá tem uma geriatra, porque, querendo ou não, a nossa população é uma população de mais idade. Envolve outras doenças também nessa faixa etária, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma nutricionista, então até psicóloga também. Temos um cirurgião geral, temos um proctologista. Às vezes os pacientes se confundem, né? Às vezes o paciente tem hemorroida e ele vai no urologista, porque ele acha que é do urologista, porque ele faz o toque, né? Sim. E não é, que a hemorroida quem trata é o proctologista. Às vezes ele vai num proctologista querendo examinar a próstata, e daí não é. Quem examina a próstata é o urologista. Então a gente tem essas atividades correlatas lá. É legal, né? A sala ao lado. Só. Exatamente. A facilidade. Você está no local, né? Isso E eu acho que esse é uma coisa interessante de criar esse ecossistema em que o paciente ele não precisa pegar o livreto do convênio, puxa, quem que eu vou agora, né? Clínica, eu vou sair daqui, vou lá. Não, tá tudo aqui. Então, os nossos profissionais lá, o nosso corpo clínico foi selecionado a dedo, literalmente. E especialistas em cada área também, eu acho que isso é um diferencial, né? Então, você vai fazer muito bem do câncer, por exemplo, né? Isso, então, eu acho hoje em dia, quando a gente fala de especialidade cirúrgica, né? Especialidade cirúrgica, que é, na verdade, uma ultra especialização, você tem áreas de foco. Eu poderia ser um urologista geral. Eu até faço um pouco da urologia geral. Mas, por exemplo, uroginecologia eu não faço mais. Porque eu acho que quem faz tudo de tudo, às vezes não faz nada certo. Nada Exatamente. bem feito, Nada bem feito. Então, lá a gente dividiu dessa maneira e a gente trabalha em equipe de maneira verdadeira mesmo, né? E tem centro cirúrgico também? Não, lá é só uma clínica mesmo. Vocês têm parceria daí? Temos uma parceria bem importante e chave com o Hospital Pilar hoje em dia. O Hospital Pilar é um hospital bem reconhecido lá de Curitiba, tradicional, um hospital familiar que recentemente foi comprado por um grupo de São Paulo e embutiu muita tecnologia lá no centro cirúrgico, está remodelando a hotelaria e eles chamaram a gente do Uruville para participar desse projeto novo e a gente trabalha lá com bastante felicidade. Mas a gente não é exclusivo de lá. Se o paciente não tiver um convênio que seja atendido lá, então eu opero, por exemplo, no Hospital Marcelino Champagnat, se precisar, no Nossa Senhora das Graças. Então, eu utilizo da mesma maneira, né? Se a nossa clínica tem um pouquinho de tudo, então tem centro cirúrgico, tem clínica, de repente o centro cirúrgico não é o melhor, o consultório não é o melhor. Então, a gente decidiu ser só consultório mesmo, né? E eu vou te dizer que quem pisa no Uruville tem uma experiência desde a primeira pisada lá, desde a primeira entrada, porque a gente entende também que é importante o acolhimento, então a gente pratica uma urologia avançada, não no sentido de só indicar as melhores tecnologias, que eu já acho que é bastante, mas a urologia avançada hoje é uma urologia de humanização, é uma urologia de auxílio ao paciente, às vezes na jornada do paciente, na liberação das guias. Eu falo que a nossa secretária... E até se sentir à vontade com o médico, porque se o médico deixar numa situação mais constrangedora ainda para o homem, que muitas vezes já evita de ir até o médico, acho que a situação complica ainda mais. A nossa né? secretária é uma concierge do paciente. A nossa sala de espera, ela não é tumultuada, muvucada. Então, assim, de certa maneira... sabe? Uma coisa mais individualizada mesmo. E a gente pensa nesse tipo de atendimento que a gente hoje considera avançado, porque a medicina, infelizmente,
ela perdeu um pouco desse negócio, virou uma medicina de massa, né? E daí o paciente perde essa individualidade. Então a gente quer devolver a individualidade do paciente, mas através do nosso atendimento. E, doutora, me diz uma coisa, em relação, a gente falava de embutidos, né, de consumir, mas tem algum... Já ficou com medo, né, Não, Zico? eu como bastante coisa embutida. Não, mas eu digo alguma coisa relacionada pra próstata. Assim, ó, isso aqui é Aham. legal você comer pra próstata, isso que aqui bom faz que você bem pra próstata, isso aqui, ó, coma isso aqui é bom pra próstata. Existe isso? Poxa, infelizmente não. É? Infelizmente não. Tem muitos estudos mais antigos que, por exemplo, tentaram ver a relação do tomate com a proteção para câncer de próstata. E o tomate ele carrega uma proteína, uma substância chamada licopeno. Então o licopeno foi muito estudado para a prevenção do câncer. Infelizmente não teve essa comprovação. Seria muito bom se tivesse tido. A qualidade de vida como um todo, eu acho, né? Isso, Atividade e física, isso que eu ia alimentação falar. equilibrada. Os embutidos lá, né? Torresminho Todo- não, todo- Zico. Todo tipo de câncer ele está vinculado com liberação de radicais livres, de estresse oxidativo. Então são palavras meio complexas até da gente entrar em detalhes, mas isso tem a ver com sedentarismo, com tabagismo, com vícios, com noites mal dormidas, com estresse, com falta de exposição ao sol, com alimentação errada, com consumo de ultra-industrializados e tudo Por mais. isso tá aumentando tanto, né? Tudo que você falou Sem aí é o dúvida. comum É o da dia a maioria dia. das pessoas. Mas então a sociedade moderna ela deu um mergulho nessa piscina da falta da qualidade de vida, né, nesse sentido. Então a gente entende que ter uma rotina saudável de sono, de vida, diminuir o estresse, uma alimentação que a gente fala a dieta do Mediterrâneo, então com folhas verdes escuras, com azeites poliinsaturados, com as gorduras boas, os ômegas, etc. e tal. Isso tudo leva a você ter um melhor funcionamento do teu corpo, evitar os excessos, os vícios, né? Tudo isso sim faz com que você possa evitar tumores e o tumor de próstata de uma maneira indireta também. Também. Júnior, e hoje, como que você está? Você já passou por essa fase aí de recuperação da cirurgia? Sim, agora, na realidade, agora eu já posso dizer que eu tô levando minha vida normal, como era antes. Graças a Deus, que nem o médico mesmo falou um momento ali, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu tenho muita fé em Deus, eu pude contar com a oração de muitas pessoas, né? Indiferente da religião ou cidade mesmo, né? Bastante gente se mobilizou e rezou, lembrou de mim, rezou. Tenho certeza que tem gente que reza até hoje por mim, né? Mas eu acredito muito em Deus e acredito muito na medicina também, sabe? Porque os dois andam junto, né? Não é... A minha filha é médica e ela acorda assim, ela sempre diz, hoje está um dia muito bom para salvar vidas, né? Então, a gente tem que confiar nas mãos do médico, né? Lógico, um dia ou outro a gente vai se encontrar com Deus, né? Mas aqui na Terra, nesse momento, é nas mãos do médico que a gente tem que confiar. E o diagnóstico veio, eu aceitei me operar, né? Enfrentei mesmo. A importância de frisar é que eu não tinha sintoma. Eu tinha uma vida saudável, normal. Não que eu estou recuperando minha vida saudável e normal agora. Acho que de repente seja uma segunda chance, então eu estou caprichando bastante. Alimentação, estou levando uma alimentação balanceada, estou prestando atenção à prática de exercício, essas coisas, né, que é fundamental, né? Tentando não se estressar, ainda é meio complicado, né? Ainda é meio complicado, mas eu tô tentando, quando eu noto que eu tô me estressando, eu penso, não, mas eu não vou desperdiçar minha segunda chance aí por isso, né? E manter a imunidade alta, né? Esse é fundamental, tomando um sol, alguma coisa assim, né? Ajuda bastante. E, como eu falei, livre das fraldas, já levando uma vida praticamente Quando imaginar, normal. né, eu ter que passar por uma situação dessa, Sim, deve você ser volta, muito complicado. Deve fazer você pensar e dar valor a tanta coisa simples, que a gente não dá valor, né, em movimentos exatamente. simples, quando você machuca, por exemplo, um braço, uma perna, que você não consegue andar, tem que ficar só sentado. Aí você começa a olhar a vida de maneira diferente e ver como a gente reclama de várias coisas insignificantes. Tem bastante gente que reclama demais, né? Não teve contato com pessoas com problema, né? Teve algo que você mudou, assim, significativamente na forma de pensar?
Eu acho que você deve de comemorar todo dia. Todo dia você tem que comemorar, você está acordando, amanhecendo e tentando fazer aquele dia melhor que o outro. Né? A gente não sabe. Eu tive o problema, graças a Deus passei pela cirurgia, eu me sinto recuperado. Eu indico a todos os homens que, se puderem, não deixar de lado esse conselho de deixar de ser e fazer os exames, prestar atenção, porque o corpo fala com a gente. O meu não falou comigo, mostrando que eu tinha algum problema, mas no histórico familiar eu tive problema. Teve um histórico familiar e apareceu, entendeu? Então eu acho que a pessoa, tem gente que diz, mas você procura, vai achar. Não é a questão. É o teu capricho. Como tem gente, é né, o teu que fala capricho. isso. Né? E o corpo se compara com um motor de carro, né? Você escuta barulhos, você sente rendimento, você nota que não está indo bem, né? E hoje em dia eu aproveito Não só ao no máximo. caso do câncer, Aproveito mas ao máximo. outras situações, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus todos os dias, né? Agradeço aos amigos, as pessoas que A força toda que você rezaram recebeu. por mim e me ajudaram. Pode ter certeza que é isso que me mantém bem, né? A minha família. Lógico, agradeço muito as mãos dos médicos, cara. Porque foi o médico que olhou para mim e disse, preciso que eu faça um exame. E eu estava fazendo os meus exames, a pessoa diz assim, não, vou fazer o exame de próstata, não, só vou fazer o PSA. Não é só o PSA, não é. Pegue um médico bom, converse com o médico, preste atenção se você tem históricos na família, explique para o médico já isso daí, porque, cara, viver sem qualidade de vida, ninguém merece. Não é muito vida. triste. É muito triste para a pessoa que está vivendo assim com baixa qualidade de vida, como é triste também para os familiares, né? Amigos, verem a pessoa... Todo mundo sofre junto. Sofre junto. Então, a melhor coisa, procure um bom médico, converse com o médico, explique, eles estão ali para atender, para dar o apoio, para dar assessoria, clínicas boas. Hoje em dia... Antes era uma cirurgia que era feita por um corte, perdia bastante sangue, era complicada a cicatrização. A recuperação do cliente também, do paciente, devia ser bem complicada, bem sofrida. Daí foi melhorando. Hoje em dia a gente está vendo uma tecnologia aqui que, nossa, o médico brinca de videogame com joystick e está salvando uma vida. Então, vamos confiar em Deus, mas a gente tem que acreditar muito na medicina. Com certeza. É isso São aí. os anjos que Deus capacitou para estar aqui na Terra para salvar a gente. Né? Com certeza. E uma coisa que eu queria, quando não é caso genético, assim, o uso de hormônios pode estimular... Falou do embutido agora, falou dos hormônios. Uma falou área... dos embutidos, agora dos hormônios. Não é que eu uso. Meu marido, ele é endocrinologista, então é uma coisa que a gente escuta muito. Sim. E tá, assim, desenfreado o uso de hormônios, né? Pode vir a estimular câncer de próstata, outros... Essa é uma preocupação bem importante. Existem alguns cenários em que o uso de hormônio não é recomendado para alguns pacientes. Eu não preciso nem dizer que qualquer tipo de uso de hormônio para busca de performance sem indicação médica, né, não é indicado, né? Então, nenhum tipo de hormônio androgênico, seja testosterona e seus derivados, para busca de performance, sem orientação no médico, sem o paciente ter uma queda hormonal que se justifique o uso de uma suplementação, e não deve ser indicado. A gente tem muita moçada aí... É que tá acontecendo muito de alguns médicos indicarem o hormônio, né? Pensando nessa estética. Isso, então essa questão é uma questão muito controversa. A Sociedade Brasileira de Urologia, a nossa sociedade de especialidade, ela tem uma posição muito já definida sobre o uso de hormônio. O uso de hormônio, suplementação, deve ser indicado para homens que têm déficit da produção de hormônios. Isso comprovado com exames seriados, com especialista... com um urologista de preferência titular da Sociedade Brasileira de Urologia, que é um médico certificado de qualidade. Então, sim, nesse cenário, aí o uso de hormônios pode ser feito
E não há, dentro de uma certa normalidade dos níveis de hormônio, risco de aumento de câncer de próstata nesses pacientes. Não há. Tá? Agora, existe uma controvérsia, existe uma recomendação de que se o paciente tem um câncer de próstata diagnosticado, se ele foi operado, recém-operado ou vai ser operado, ele não deve usar suplementação de testosterona, porque a testosterona é um hormônio que faz com que o metabolismo prostático aumente e o tumor de próstata, afinal de contas, é uma célula prostática anormal. Então, ela tem talvez essa avidez pela testosterona. Então, quem tem tumor de próstata, quem está fazendo um acompanhamento, mesmo tendo tumor, só um acompanhamento porque é um tumor super inicial, ou quem foi operado e está num segmento precoce, não deve tomar suplementação de testosterona nesse momento. A partir de 5 anos sem tumor, então parte da literatura fala nesse tempo aí de 5 anos, daí com uma decisão compartilhada com o seu oncologista clínico ou urologista, você pode iniciar, se for necessário, uma suplementação de testosterona. Veja só que importante, parte do tratamento de um tumor avançado de próstata, ou até mesmo os pacientes que vão fazer radioterapia para a próstata, parte do tratamento consiste em bloquear a testosterona. Então, os pacientes tomam injeções que vão bloquear a produção de testosterona. Então, ela é importante para você ter uma ideia no controle de uma doença avançada ou para potencializar o benefício de uma radioterapia. Então, há de se pensar que o contrário também é verdadeiro. Se você tem um tumor e toma testosterona... Vai estimular ainda mais. Mas não há um medo, não há um receio de que um paciente com indicação estrita, né, por um especialista, seja endocrinologista ou urologista, esse paciente tem indicação de fazer o uso de reposição de testosterona, esse paciente ele não tem um risco maior de ter câncer de próstata, tá? Isso é importante dizer. Mas então tem que se desmistificar. Muita gente acha que fazer uso de testosterona pode levar a ter câncer de próstata. Não vai acontecer. E de novo, vou enfatizar bastante. A Sociedade Brasileira de Urologia condena o uso da testosterona para fins estéticos, de performance ou sem indicação precisa quando o paciente, no caso, tem uma queda de testosterona com a idade. Que legal. E ele estava falando, né? O Júnior falou que o nosso corpo é um motor. E adivinha de quem eu lembrei? Nosso parceiro, Camp, Auto Center. Também de serviço mecânico, né? Além de pneus, né? E falando de homens, né? O cuidado com o carro na Camp, serviços mecânicos, exatamente. As rodas, a diamantação que ele faz lá, a reforma de rodas. Não, eles são maravilhosos. Né? Aí a gente tem que falar com mulher, né? A mulher bate bastante, ó. Não é só com homem. Não, e padrão de concessionária. Padrão de concessionária na Camp. Ali é top. Grande parceiro nosso, agradecer a Mundo dos Fogões também. Mundo dos Fogões, meu Deus do céu, né? A gente tem tudo e mais um pouco. Cara, o Mundo dos Fogões interessante, a Camp Pneus falaram, né? Mas você olha desde a formação da Camp Pneus, né? Do pai, dos filhos, dos funcionários, né? O atendimento é muito bom entre todos, é um nível só, né? Eles são maravilhosos. Incrível. É muito bom de ir lá, nem que seja para não comprar, mas ir lá visitar eles, conversar com eles. É igual o Mundo dos Fogões. Muito bom. Do Fogões a gente entra lá e faz um passeio, faz um tour, né? Não vou comprar nada, você acaba comprando, porque você não interessa. Sendo que você, mas já tem. Esses dias eu falei, tem aquele negócio que você faz a cirurgia da próstata? Eu falei, tenho. Tem no Mundo dos Fogões. Vai ter alguma coisa parecida lá. Ele vai ver o podcast e vai comprar para vender. Vou passar lá hoje à tarde, então. Vai que tá mais barato, né? Tem de tudo lá, meu Deus do céu, né? A Porto também, né? Nossa parceira. Triton você encontra na Porto, né? Um abraço para Neneza Bonner. Triton, Melos. Agradecer vocês, a participação de vocês. Espero que a gente tenha estimulado muitas pessoas aí, né, a se cuidarem mais, desde a da alimentação saudável, a ter menos estresse, que hoje é tão difícil, né? É tanta correria, todo mundo trabalhando e acumulando tantas funções, mas é nessa hora que a gente vê a importância de se cuidar, de ter uma vida mais saudável, de dar tempo, né? A gente entrevistou a Josa Nardini, que é procuradora aqui do município, e ela falou muito sobre isso, assim, né? E que a gente tem que também saber organizar o nosso tempo, né? Um tempo para mim, um tempo para a família, né? Um tempo para me cuidar, o tempo do trabalho. E ela fala até para organizar o tempo do WhatsApp.
Porque você não tem que estar disponível o tempo todo no WhatsApp. Sim, sim. E hoje em dia o WhatsApp consome a vida de todo mundo, né? E você tem que resolver. Mas será que eu precisava resolver naquela hora? Ainda bem que tem a Ou nova- poderia ser daqui 2 horas? E não ia mudar nada para aquela pessoa, né? Então a gente também tem que se impor um pouquinho para tentar baixar esse nível de estresse. Eu tô tentando mudar algumas coisas, tô conseguindo, Zico. Exatamente. Vivendo mais tranquila, porque eu Isso tava aí. pilhadona, assim. Mas eu e agora vejo eu já tua tô... tranquilidade quando você vai na Ícaro lá, porque você tá sempre lá na também, Ícaro. minha parceira. É, olha como tá. O que você tá hoje, né? Ó, Ródio da Aimee. Da Aimee, E a Ícaro tá ó. fazendo até eu mudar, fora aqui dos episódios, também tá mudando o meu estilo, porque eu tô gostando tanto de usar a Bom, Ícaro, que tá fazendo parte do meu dia a dia também. Um Oriente hoje aqui, que olha, absurdo e bonito, olha só. É, Meu lindo. Deus do céu, acho que eu vou ficar pra mim esse aqui. Então, agradecer nossos parceiros, agradecer vocês, a disponibilidade, a tua abertura também, né, de vir aqui até o programa conversar com a gente. Não, a gente passa por isso e daí a gente tem que... Serve de exemplo, né? Exatamente. Você tem que dar o testemunho do que Exato. você viveu, o que você passou, para que isso daí sirva para salvar alguém, que alguém se desperte Com certeza. e não queira ter uma péssima qualidade de vida, Exatamente. deixando de lado a visita ao urologista. Parabéns pela iniciativa. Muito bom. Com certeza vai incentivar muita gente, não só o Dr. certeza. Paulo, mas outros urologistas vão começar a receber as visitas aí preocupados, né? A gente está entrando no Novembro Azul, então é sempre um momento de mais movimento do consultório, em que o pessoal... acho isso muito bom, porque querendo ou não, as mídias, então, de novo, aqui a Folha de Campo Largo, num papel muito importante de conscientizar mesmo a população sobre a importância do rastreio do câncer de próstata e da prevenção da doença avançada. E quando o consultório ele aumenta de volume, a gente até abre uma outra dia de consulta a mais ali para absorver a demanda, porque homem, gente, é diferente da mulher, né? Às vezes ele tá naquele momento, se ele não tem aquela data naquele dia, ele deixa para depois e não vai mais. Então, a gente entende que talvez até é o momento de atender mais mesmo e aí da gente ajudar a detectar o câncer e mudar a trajetória das pessoas, né? Uma trajetória que poderia ser num tumor avançado, né? Mudar a trajetória de uma batalha vencida, né? Sim. Então, a ideia é essa. Agradecer ao Zico e a Dani também, né? Que Ah, aqui o imagina, ambiente estamos à é bem disposição. familiar, é descontraído. descontraído. Né? Quando você pensa assim, você vai lá dar um testemunho, você vai contar alguma coisa, você fica imaginando, mas é muito um clima, um ambiente muito agradável aqui, né? Que bom. Da Folha de Campo Largo. Interessante mesmo. Muito bom. Obrigado, Que Júlio. bom, ficamos felizes. E o doutor, né, Jaworski, nós estávamos conversando no polonês, é Jaworski, né? No Ah, polonês é com I, eu sempre falo Não, já, é J, né? Mas daí no polonês soa Ah, mas o como som é o I. Jaworski. Jaworski. Mas Jaworski. todo mundo conhece por Jaworski. né? Sim, todo mundo conhece como Jaworski. Jaworski. Show de bola. Papo bacana, bons de papo. Mais um bons de papo, né, Dani? Mais um Bons de Papo. Coisa boa, Coisa trazendo boa. informação de Informação, qualidade, Qualidade, exatamente. que é o nosso Orientando. objetivo aqui, né? Exatamente. Não dá pra falar tanta A brincadeira gente- a aqui, gente né, brinca, Zico? a Tem gente que tomar faz- cuidado. Faz brincadeira, tudo, mas quando o assunto é sério, tem tem que tratar assunto com que é seriedade. sério E eu acho que o mais importante é a orientação para quem está nos vendo, nos ouvindo, para que façam, né, o exame, procurem o médico, que é muito importante, é prevenção. Né? O nome disso é prevenir, prevenção. Esse é o caminho, né? É isso aí. Bem isso mesmo. Até o Zico já falou, tem que ir lá me consultar. Eu tenho que, eu sou um relaxado. Digo, hoje, o teu testemunho, o doutor aqui, eu falei, cara, eu percebo que eu tenho que fazer. É, que bom, atingimos ele então. Exatamente. Vai lá tomar um café conosco lá. Vou tomar É, café. começa tomar, pelo Zico. Venha tomar um café e uma dedada. Mas Faz parte do eu falo assim, combo. o café eu não prometo mais. A dedada. Não, o café tá prometido também. Também, Pode então ir lá. tá bom. Tem que ter um carinho, né? E depois vamos para Camboriú, eu e ele. Que vai pintar um clima. É isso aí, ai, que gente. legal. Nesse clima descontraído, mais um bom de Aí. papo. Isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Grande abraço.